Era sempre 90, 80 mulheres, 20% homens. Incrível, né? Como lidar com pessoas que dizem: "Isso é bobagem"? A gente fala: "Tá bom, tudo bem". Eu sou a pessoa que não fico insistindo, sabe. Já atendi pessoas, casais, por exemplo, que a esposa gostaria ou que o marido gostaria que a esposa fizesse terapia. E a pessoa vem e diz assim: "Ó, eu vim porque o meu marido mandou. Eu vim porque minha esposa mandou". Mas eu acho isso uma pura besteira. Eu falo: "Olha, eu não forço nada a ninguém aqui, a nada, né, você não nem vacina a enfermeira força a criança a tomar, espera os pais acalmarem e dá o jeitinho lá, que dirá eu aqui tratar você. Por que você acha que é bobagem?". Aí a pessoa começa a falar. Às vezes nisso, nessa conversa, a própria pessoa vai percebendo os sinais. Quando não, eu deixo passar. Eu falo: "Então não tem realmente o porquê você tá aqui, eu não vou forçar". Isso aqui não é não pode ser um castigo, né, tem que ser uma coisa por vontade. Quando é criança, a mãe fala: "Precisa" e vai. Porque se a gente perguntar para a criança se ela quer remédio, ela vai falar que não. Se a gente perguntar para a criança se ela quer ir ao médico, ela vai falar que não, ela prefere ficar brincando. Se a gente falar para a criança se ela quer tomar banho, ela vai falar que não. Agora já o adulto, ele tem autonomia para escolher até mesmo o tratamento. Se ele quer tomar um remédio, se ele quer fazer uma quimioterapia, se ele quer tratar alguma doença, ele tem escolha. Então eu simplesmente deixo para lá. Na Bíblia, Jesus pergunta: "Você quer ser curado?". Porque ele não cura ninguém sem que a pessoa não queira. Então ele sempre faz essa pergunta antes. Eu tô longe disso, eu não curo ninguém, mas a gente trata as pessoas que realmente querem ser tratadas. Por que é mais difícil perceber o adoecimento emocional do que o físico? Justamente porque ele não é visível em nenhum exame, né. Não dá nenhuma alteração, o eletrocardiograma sai tudo certinho, exame de sangue sai tudo normal, ressonância, não tem nenhuma alteração, e aí as pessoas, elas gostariam de ver, é muito mais fácil elas verem alguma coisa ali que justifica. O autismo, por exemplo, apesar de sabermos já que tem sim uma parte ali que vem de uma questão genética, que tem algumas pequenas, mas nenhum exame, o exame do autismo, ele é completamente comportamental, é uma análise clínica que o médico faz. Existem alguns testes, né, algumas coisas, mas não tem nenhum exame como, por exemplo, uma síndrome de Down, que é uma trissomia lá num cromossomo. Então é difícil as pessoas compreenderem ainda nessa geração, talvez nas próximas, talvez isso fica mais fácil. Mas não existe ainda nada que justifique que a pessoa tem um transtorno, seja ele qual for. Eu falo de transtorno porque existem vários, né, então além da ansiedade, depressão, já falei aqui, transtorno bipolar, transtorno depressivo, o transtorno borderline, o transtorno estresse pós-traumático, entre outros, e não mostra, nenhum exame mostra. Exame, físico palpável não. Agora uma anamnese, um exame clínico, uma avaliação de linha do tempo. "Ah, tá, e quando você tinha 16, o que que aconteceu? Quando você tinha 8, o que aconteceu? Quando você tinha 20, o que que aconteceu?". E aí a pessoa vai lembrando de sensações, de sintomas que ela já sentiu, e aí vai ficando mais fácil. Mas quando não tem nada que as pessoas enxergam, não tem nada que prova com papel, um documento, é mais difícil. É mais difí O lugar onde você cresceu pode ser o motivo de sua dor hoje. Por favor, comente. Ah, com certeza. O ambiente. Não só falando das culturas, por exemplo, uma pessoa que nasceu num desses países de guerra, então ali já é uma criança que vai sofrer muito, porque ela já está sofrendo num ambiente de muito sofrimento, ela já está vivendo num ambiente de muito sofrimento, de muita dor, perdendo as pessoas assim, pessoas que ama, pessoas que prometeram protegê-las e que estão indo embora. Mas também existe as famílias com ambiente sutil, perdão, um ambiente hostil, que é aquele ambiente ruim, que é aquele pai ou aquela mãe narcisista, que é aquele pai ou aquela mãe estressado demais, que vivem em brigas, em pé de guerra, que tem muita agressão, seja agressão física, agressão verbal. Então aquilo é plantado uma sementinha naquela pessoa de dor e de tristeza, mas ela pode ou não desenvolver um sofrimento e uma doença emocional ou uma doença física a partir daquilo. Por que eu digo pode ou não? Eu não sei se você já ouviu uma história de 2 irmãos que, uma pessoa pergunta, um é alcoólatra e o outro é um presidente de uma empresa muito bem-sucedido. E aí pergunta para o presidente, né: "Por que que você
se tornou essa pessoa tão bem-sucedida? Aí ele responde: "Porque meu pai era alcoólatra". E o alcoólatra: "Por que que você se tornou alcoólatra?" Aí ele responde: "Porque meu pai era alcoólatra". Então, às vezes também a pessoa ela vai buscando força, estudando, conhecendo, e ela fala: "Essa vida aqui eu não aceito, eu não quero ser, eu escolho, e eu tenho a opção de escolher não ser como aquele que me educou, que me criou. Eu posso e tenho o direito de ser mais feliz, eu tenho o direito de ter uma vida melhor". Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. As crenças limitantes, hoje, em função do abandono da educação, há muitos anos, há 40, 50 anos atrás, já começou a se abandonar a educação. Isso vem ladeira abaixo cada vez mais. A forma também que os pais hoje criam os filhos é completamente diferente da forma como eu fui criado. Existe muita crença limitante nas pessoas. Como é que você lida com isso? Eu acho que nós somos para 2 extremos. Eu penso que alguns pais, algumas famílias foram rígidas demais, e a gente não conversava com os nossos pais. A gente nem entendia, sabe aquela história: "Eu não sei nem por que que eu tô apanhando". E aí os pais de hoje foram para um outro extremo: "Eu vou fazer diferente do meu pai". E aí eu vou para um outro extremo do pode tudo, dou muitas chances e permito tudo. Então, não só houve uma alteração no sistema educacional, onde a escola ficou responsável por educar os filhos e não a casa e não a família, e se acontece alguma coisa na escola, a escola culpabiliza totalmente os pais e o contrário também, né? Se aconteceu alguma coisa, a criança não está aprendendo, está com uma dificuldade, a família joga totalmente a responsabilidade na escola. Então, eu acho que hoje houve esse desequilíbrio na educação, as pessoas perderam a mão, porque eu falo no meu livro lá que a gente precisa ir no caminho do meio, nem para aquele extremo que o filho fazia algo e eu nem dava chance dele explicar e já tomava tapa, e ao invés dele me respeitar, ele só tinha medo e ele nem entendia o porquê daquilo. E aí ele repetia esse padrão com os próprios filhos, porque ele achava que esse era o jeito certo. Mas também não precisamos ir para um outro extremo. Eu trabalhei 10 anos com escola e uma vez eu vi uma mãe perguntando para o filho se ele queria ir ao médico. E aí a criança disse: "Não, hoje não". Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio dentro dessa educação.